Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Não falha não, Senhor. Obrigado. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu creio. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Fazes tudo, pede para o meu bem. Fazes tudo, pede para o meu bem. Obrigado, Deus. Fazes tudo, pede para o meu bem. Fazes tudo, pede para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Glória a Deus. Aleluia. Tu és o mesmo pra sempre. Feche os seus olhos e só glorifique a Deus. Só glorifique a Deus.
Tem muitas coisas na nossa vida que nos fazem chorar. Tem muitas coisas que causam dor. É sofrimento, é luta. Tem muitas coisas na nossa vida que falham, que nos decepcionam, que entristece o nosso coração. Mas o único que não muda, o único que não falha é o Senhor. E o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele está na sua vida. Ele te ama. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será para todos sempre. Oh Jesus, que o Teu amor que nunca falha seja sempre na nossa vida. Que o Teu amor sempre presente enche os nossos corações. Vai tirando, Senhor, toda a tristeza. Vai tirando, Senhor, todo o cansaço. Vai enxugando, Senhor, toda a lágrima. Que Teu amor, que não falha, seja sempre a força da nossa vida. Receba a nossa adoração e o nosso louvor. Glória a Deus. A gente pode cantar isso de novo? Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo para sempre. Cante para Ele isso, cante. Obrigado, Deus. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. Por quê? Eu sei que amas, teu amor não falha. Só quem crê aplaude. Glória a Deus. Aleluia. Não é bom a gente saber disso? O amor de Deus não falha não. E Ele está aqui mais uma vez para falar no nosso coração, trazendo uma palavra de direção para a nossa vida. Por favor, abra sua Bíblia. Êxodo, capítulo 32. A partir do versículo 1. Êxodo 32, versículo 1 em diante. Quem for achando, diz amém. Êxodo 32. A palavra diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. E na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo,
que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvam-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos pela tua presença. E aqui estamos para te adorar e para receber a tua palavra. Palavra que traz a direção que nós precisamos. Que teu Santo Espírito nos traga mais uma vez o entendimento, para que todos nós possamos sair daqui tratados e abençoados para a glória do teu santo nome. Espírito Santo, me conduza. Espírito Santo, me usa mais uma vez. Assim como essa palavra, ela veio ao meu coração e me tratou, que assim seja em cada coração aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Que o Senhor já vá quebrando as barreiras, já vá derrubando por terra todo impedimento, Pai, que tentar se levantar para impedir os teus filhos de serem abençoados nessa noite. Onde o Espírito Santo de Deus está, existe o milagre. Onde o Espírito de Deus está, o poder do Senhor se manifesta, trazendo vida, trazendo luz, trazendo força e trazendo direção. Nós cremos, por isso já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Podem sentar-se, queridos. Amém? Nós estamos hoje encerrando uma série de mensagens que fala sobre direção. Direção. Foram 4 semanas que Deus tem tratado com a nossa vida. Nós vimos aqui que precisamos de direção para a nossa vida, que nem sempre nós sabemos o caminho mesmo para nós. Vimos que Deus tem o melhor. Aliás, o próprio Jesus, ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Vimos aqui a importância de reconhecermos a voz do Senhor, do nosso pastor, que nos orienta. Vimos a importância de produzirmos os frutos do Espírito, porque aí somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deus nos tratou muito sobre direção. E nessa última mensagem, de uma forma também especial, Ele quer tratar sobre algo que é o nosso grande desafio, em relação à direção, em relação a estar no caminho de Deus, que é permanecer no caminho de Deus. Parece fácil, mas não é. O texto que nós acabamos de ler aqui, bastante conhecido, talvez uma das narrativas mais famosas do Antigo Testamento. A história do Êxodo. Para que a gente contextualize, lembrando um pouquinho, para quem não sabe, entendendo um pouco melhor essa história. O povo de Deus viveu um período de escravidão de mais de 400 anos, debaixo ali do jugo do povo egípcio. E num momento determinado, Deus se levanta e também levanta um libertador. Como era o nome dele? Só 4 souberam? Qual é o nome do libertador? Moisés. Moisés vai à terra do Egito, porque o clamor do meu povo subiu até mim, e você vai libertar o meu povo. E olhe, eu tenho uma proposta especial para o meu povo. Vou tirá-los da escravidão do Egito e vou conduzi-los para uma terra prometida, terra que emana leite e mel. Lá vocês serão abençoados, vocês serão livres, vocês serão tratados, vocês serão cuidados por mim. Moisés, junto com seu irmão Arão, se levantam e vão nessa missão.
Boa parte conhece a história. Há um grande embate entre Moisés e o faraó. E depois de uma grande luta, finalmente o povo de Israel é liberto da escravidão do Egito. E aí, esse povo saiu de um lugar de escravidão, estavam indo agora para um caminho que os conduziria a uma terra de promessas de Deus, de coisas maravilhosas. E muito interessante o que acontecia nesse caminho, debaixo da condução de Deus. Primeiro, que Deus sempre os guiou. A palavra diz que na trajetória do Êxodo, o Senhor colocou uma nuvem sobre aquela multidão, porque não foi pouca gente, milhares de pessoas. Só me vem a cena de Moisés à frente e aquela multidão acompanhando eles naquele deserto. E o que acontece? Deus coloca uma nuvem para que no deserto o sol não incomodasse o povo, e à noite a palavra diz que essa nuvem se transformava numa coluna de fogo, porque no deserto as temperaturas costumam cair abaixo de zero. Ou seja, o povo tinha proteção. Além disso, havia algo especial em relação a essa nuvem de Deus. O povo a seguia. A nuvem, quando ela parava, o povo parava e fazia o acampamento. Quando a nuvem se movimentava, eles foram instruídos pelo Senhor a seguir ali a nuvem que ia conduzindo eles pelo caminho. No deserto, eles começaram a sentir ali aquela fome, começaram a reclamar. Deus manda o maná dos céus, uma semente dos céus para eles fazerem comida. Eles não tinham preocupação com roupa. A palavra diz que a roupa deles crescia no corpo, coisa maravilhosa. Havia, mesmo num deserto, todo um cuidado, porque o povo estava no caminho de Deus. O povo estava na direção de Deus. E no caminho e na direção de Deus nós sempre vamos encontrar isso. Sem falar naquilo que eles já tinham testemunhado. De tantas coisas, esse povo viu o mar se abrir, viu a água ser jorrada da rocha, viu a água amarga virar água doce. Deus conduzindo e Deus cuidando o tempo todo no caminho dele. Mas quando chega nesse momento específico aqui que nós acabamos de ler, momento determinante, olha o que é que acontece. Deus chama Moisés para uma conversa no monte, porque ele iria ali com Moisés agora estabelecer a lei. Os 10 mandamentos. Então Deus chama Moisés, eu tenho uma audiência com você, deixa o povo acampado aqui ao pé do monte e venha que eu vou preparar a lei, porque ninguém vive sem lei, nós precisamos de lei. Lei também é direção, lei também é condução. E Moisés sobe. E essa subida de Moisés começa a incomodar o povo lá embaixo, porque Moisés estava demorando. Ficamos só imaginando esse tipo de conversa. Mas cadê Moisés? Já está demorando muito. Cadê Moisés? E começa aquela inquietação, começa aquela pressão, e eles vão a Arão, né? Ali o acompanhante de Moisés, o sacerdote. Arão, Moisés está demorando muito. Ninguém sabe, aliás, esse Moisés que nos tirou do Egito, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Vamos fazer um Deus para a gente precisa adorar, precisa fazer alguma coisa aqui. Aí começa a sucessão, né? Arão disse, então, quem tiver, traga uns brincos de ouro. Vamos fazer, então, um ídolo. E fazem um bezerro de ouro, trazendo, obviamente, à memória uma curiosidade. O povo ficou 400 anos no Egito e meio que pegou o costume do povo do Egito. Não foi por acaso que porque de tanto animal fizeram um bezerro. Uma das divindades do Egito era um deus chamado Apis, que era representado por um touro. Então um bezerro, quer dizer, memória lá do passado, para lembrar. E fizeram esse bezerro.
Daqui a pouco vamos fazer culto. Vamos oferecer sacrifícios para o Senhor. Oferecem sacrifícios, holocaustos. Depois começa a beber. Eu gostei dessa tradução. O povo começou a se entregar à farra. E rapidinho, aquele povo que estava debaixo, que estava no caminho e debaixo da condução e direção de Deus, se corrompeu. Nessa hora, Deus, lá do monte com Moisés, desça agora. Porque o povo lá se perdeu. O povo lá se desviou e depressa do caminho. Amados, nessa história aqui, nós trazemos para a nossa vida essa grande realidade. Que todos nós estamos aqui vivenciando. Deus tem o melhor caminho para nós, não tem? Amém? Você sabe disso? Mas precisamos também entender que se a gente não cuidar com extrema facilidade, nós podemos nos desviar desse caminho. E se desviar desse caminho, consequentemente, nós vamos perder aquilo que realmente Deus tem de melhor para nós. Deus quer que a gente permaneça. Deus quer que a gente fique ali, debaixo do cuidado e da direção dEle. Então, diante dessas palavras que o Senhor trouxe aqui, hoje é o 4º domingo, esse ciclo de mensagens se fecha na seguinte questão: permaneça no caminho. Porque muita coisa vai se levantar, de repente já está até se levantando, para tirar você dessa rota, que é a rota que Deus tem. E vimos que a coisa começa, não é do acaso. Tem alguns fatores que, nessa história que nós acabamos de ler, que fazem com que muita gente se desvie. Foi o que aconteceu com o povo. E olhe, só para a gente se situar, estamos falando com pessoas que foram testemunhas oculares da ação de Deus. E nada disso parece que importou. Imagine nos nossos dias. E primeira coisa que nos chama a atenção aqui, que faz muita gente se desviar depressa, é a incapacidade de lidar com o tempo. A dificuldade que as pessoas têm de esperar. Você viu como começou isso aqui? O povo disse que Moisés demorou a descer do monte. Essa demora, essa inquietação começou ali a provocar essa situação. Sabia que esse é um grande problema de todos nós? Sabemos que Deus tem promessa para a nossa vida. Sabemos que Deus tem milagre para a nossa vida. Sabemos que Deus tem maravilhas para a nossa vida. Amém? Quem crê nisso? Que vai acontecer. Mas aí a pessoa fica: cadê, Senhor? Quando é, Senhor? Cadê a minha bênção? Cadê o meu milagre que não chega? Já chegou na casa de fulano o milagre dele. E o meu, Senhor? Cadê, Senhor? Está demorando muito. Cadê o varão? Cadê a varoa? Né? Estou falando evangeliquez, né? Cadê o homem da minha vida? Cadê a mulher da minha vida? Que demora é essa? Cadê esse milagre que não chega? Não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque está demorando. Esquecendo-nos que a palavra de Deus vai dizer que existe um tempo determinado para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Existe um tempo determinado para tudo. Se eu não entendo isso, se eu não sei esperar, essa demora vai começar a provocar em mim essa inquietação que vai fazer com que eu acabe tomando decisões que vão me levar para longe de Deus. Você já viu cartaz que tem por aí? Traga o seu homem de volta em 7 dias. Quem já viu? É? Ou seu homem de volta, ou eu trago o homem de volta, ou devolvo o seu dinheiro de volta. Mas o que é isso? É simplesmente pessoas que sabem dessa agonia que a gente tem
E trabalha em cima da agonia da pessoa. E você pode achar duvidoso, será que é difícil encontrar de repente um que se diz crente num lugar como esse, fazendo aquele trabalhinho? Não, aí vem com aquela história esfarrapada. Eu, antes de conhecer Jesus, eu falava muito isso. Eu falava muito isso e está errado. Não, que nada. Todos os caminhos... eu escutei alguém falar. Não tem vergonha não. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Só um caminho leva a Deus. É Jesus. Fora desse caminho não tem salvação. Mas na pressa... vai cometendo atos desesperados que cada vez acabam tirando essa pessoa do caminho de Deus. É na pressa. Vivemos hoje uma sociedade de pressa. Tudo tem que ser ligeiro. E Deus, por nos conhecer, Ele vai usar muitas vezes o tempo para tratar com a nossa fé. Com todo o respeito e consideração que você tem por essa pessoa que está aí perto de você, você pode dizer assim para ela: tenha calma, meu irmão. Calma. Isso. Tá bom, irmão, tá bom. Calma. Já vi que tem gente que está agoniado. Calma. Mas a demora fez com que eles... não, tem que fazer alguma coisa. Que demora é essa? Olha, vou lembrar uma coisa para você e falar, se você não souber disso, saiba agora. Deus tem o melhor para a sua vida. E tudo que Deus promete, Ele cumpre. Mas vai ser no tempo dEle. Aí vem uma outra situação. Irmãos, quando você para olhar com calma, vê o absurdo que começa a acontecer aqui. Chegam para Arão e pedem para fazer um ídolo. Esse povo não tinha sido apresentado a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso, a um Deus invisível, mas que falava. Não tinha sido assim? E como é que mandam construir um ídolo para que eles o adorem? E detalhe, faz o ídolo para adorar o Senhor? Oferecem sacrifícios ao Senhor? E no meio da celebração, começam a beber e a farrear? Isso em nome do Senhor? Tão perigoso quanto se desviar do caminho é estar no caminho errado achando que está certo. Vou repetir isso. Tão perigoso quanto se desviar do caminho de Deus é entrar por um caminho errado achando que é o caminho certo. Porque na cabeça deles, eles estavam adorando ao Senhor. Só que não. Isso se fala aqui da condução errada. Arão ali fraquejou diante daquela pressão e fez essa misturada. E o povo se corrompendo. É mais ou menos o que a gente ouve de discurso muito nos nossos dias. Que besteira isso. Não tem nada demais. Não tem nada demais de vez em quando uma cachaçinha. O que tem? Vou para a igreja domingo, tomar ceia, está tudo certo. Estou adorando o Senhor. Não roubo, não mato, não minto, não minto. E o que é que tem? Desculpe aqui, o que é que tem a gente ter um chamego antes de se casar? Caminho errado, caminho que corrupção, caminho corrompido. E o pior, achar que está certo. Vamos adorar a Deus, irmã Martinha. Adorar a Deus? Como assim? Que tipo de adoração? Adoração no caminho de condução errada. Eu vou repetir que essa frase ela me marcou. Tão perigoso quando se desviar é você estar no caminho errado achando que está certo. E isso aqui,
quando veio essa consequência, Deus tocou o alarme. Moisés, desça ligeiro, que o negócio lá está feio. O negócio está feio. Se corromperam depressa. E estão achando que estão ali, adorando. Imagine que cena terrível. Imagine que situação. Um povo que estava no caminho e se desviou. Por impaciência e pelo engano. Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus reto. Deus trabalha com ordem, com decência, com respeito. Não, é aqui no Antigo Testamento que não faremos imagens de escultura. Você está entendendo isso? Pastor, e agora? Quem poderá nos ajudar a permanecer? O Senhor, o próprio Deus. Deus, Ele sempre vai ter direção para a nossa vida. Deus sempre vai mostrar o caminho. E aqueles que querem, aqueles que creem, vão procurar permanecer nesse caminho. E por uma providência, Deus vai usar mais adiante, depois desse episódio, Josué. Logo depois que Moisés morre, Josué, ele fica com a missão de completar a jornada de Moisés. De conduzir o povo agora às conquistas. E devido às experiências, Deus traz uma instrução para Josué, que ela vale para mim, vale para você, para quem quer permanecer no caminho do Senhor. Eu quero. Você quer também? Você está em casa, você quer também? Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Josué 1, 7. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Quem achou diz amém? Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus. Glória a Deus. O caminho, para permanecer no caminho, está aqui. Primeiro, força, esforço. Já diz um ditado, irmãos, o velho deitado, rapadura é doce. Não é mole não, irmãos. Onde foi que Deus disse que a caminhada com Ele seria fácil? Em nenhum lugar. Quando Deus tira o povo da escravidão do Egito, por onde é que Ele conduz o povo mesmo? Diga aí. Por onde? Pelo deserto. Não foi pela orla, tomando fresca. Foi pelo deserto. E isso requer esforço. Eu preciso então, Senhor, me dê força. Porque eu não quero me afastar. Não quero perder a rota da minha vida. Eu tenho que me esforçar. Né? Geralmente, porque eu já fui meio estragado disso, mas minha dificuldade, às vezes, é pela manhã. Né? Mas veja, olha onde a gente está uma hora dessa. Eu não vou nem perguntar quem queria estar em casa, ou quem queria estar em outro lugar. Né? Eu não sei se teve jogo hoje. Teve jogo hoje?
Foi o Fluminense, não foi? Hã? Foi? Perdeu? Foi, Jorge? Jorge, você é ligado, né? Quem quiser saber de jogo, pergunta esse menino aí, né? Ganhou ou perdeu? Ganhou, não foi? Alguém falou ganhou aqui também. Ah, a irmã também gosta, né? Pronto. Jordão tem cara de quem joga a bola. Né? Hein? Mas você, peraí. Não. Hoje é domingo, dia do Senhor. Eu tenho que estar na casa de Deus. Queria estar de manhã aquela vontade. Não, estou aqui. Esforço. Esforço. Tem que ter força, irmão. Ah, está muito difícil. Ó. Vai ser assim. No mundo tereis. Tenha bom ânimo. Bom ânimo é a boa alma, é o movimento, é a força. Esforçar. Ser forte e corajoso. Se esforçar. Aí vem outra coisa. Eu achei interessante que ele diz o seguinte, ó. A lei que eu passei para meu servo Moisés. Medite esse livro. Ele diz, fala essa palavra e medite essa palavra de dia e de noite. O que isso quer dizer? A importância de nós estarmos aqui com a Bíblia. Lendo a Bíblia, declarando a palavra, conhecendo a palavra, porque aí nessa Bíblia que está na sua mão, é a melhor bússola de vida que a gente tem. É o melhor GPS que existe, é a palavra de Deus. E eu preciso meditar nela, quando? E não venha com, não, de noite eu leio a Bíblia. Como? Caindo por cima, dormindo? Pastor, na hora que eu vou ler de noite, fica tudo embaralhado. Vai pegar a Bíblia depois que passa 2 horas no celular? Né? Quando lembra? Não. Ler a palavra. Declarar a palavra. Conhecer a palavra. Esforço e conhecimento da palavra. Esforço e conhecimento da palavra. O que é que o profeta Oséias fala lá no capítulo 6? O meu povo tem sido destruído pela falta do e conhecimento de Deus. Onde é que a gente conhece Deus? E quem conhece a palavra vai ter força. Quem conhece a palavra vai ter direção. E para permanecer, então, eu me esforço, eu conheço e eu vou confiar na palavra. Preciso confiar nessa palavra. Acreditar nessa promessa de Deus. Sobre a palavra de Deus, 2 coisas muito interessantes que me marcaram ontem na nossa consagração. Uma quando o pastor Gilton, lá de Glória, pastor Gilton, não sei se o senhor está acompanhando aí, Deus abençoe sua vida, tu és um homem de Deus. Pastor Gilton, no momento da oração, uma oração muito especial, que nos abençoou bastante. Na oração, ele comentando isso, que ele estava com dificuldade de dormir. Aí num dia, 3 da manhã, não foi, irmão Wilton? Ele pegou a Bíblia e só foi dormir quando terminou de ler o Novo Testamento todo. Desde esse dia, ele disse que agora para acordar tem que botar o celular perto, porque está dormindo que nem um anjo. E todos os dias ele tem tido essa disciplina. Essa disciplina de ler a palavra. Oxe, pastor, todo pastor tem que ter a Bíblia? Presta atenção. Somos seres humanos, viu? Amém? Mas se a gente tem disciplina, a gente consegue. Eu estou amando o devocional. Quem ganhou um devocional aqui esse ano? Eu não vou nem perguntar como é que está o seu roteiro. Eu vou dizer do meu. Graças a Deus estou caminhando. Já cheguei no Antigo Testamento, Jeremias capítulo 8. E 1 Timóteo capítulo 5. Estou quase terminando. Tem sido maravilhoso. Porque dá aquela disciplina. E todo dia, além dos momentos que eu tenho com a palavra, eu tenho esse momento. E quem faz isso sabe da diferença. A palavra de Deus, irmãos, é alimento para a nossa alma.
Será que essa instrução foi à toa para Josué? Josué, de dia e de noite. Se apegue nessa palavra que você não vai se afastar, não. E o outro momento, na questão de permanecer, foi quando o pastor Luiz comentou o seguinte: vão existir momentos na nossa vida difíceis, de dor, de cansaço, de desânimo. Lá mesmo, quando a gente estava no jejum, quando deu meio-dia, a gente estava, oh glória, oh glória. Eu olhava assim, irmão Wilton, o senhor está bem? Tem água ali, irmão Wilton estava bem, vamos bem. Ele disse, mas isso é uma verdade. Tem um momento que a gente chega assim, rapaz, não vou aguentar não. Sabe o que é que ajuda? Nós colocarmos na nossa mente e no nosso coração a promessa que está por vir. Confiar nessa promessa. Espera aí, está difícil agora, mas eu sei que se eu permanecer, a palavra de Deus vai se cumprir lá na frente. Então quando eu me esqueço da falta que eu tenho aqui e foco naquilo que Deus tem para mim lá na frente. Não foi por acaso que 2 pessoas ficaram aí muito famosas por terem entrado na terra prometida. Quem foram? Fala aí, Josué e Caleb. Por quê? Porque eles confiaram na promessa. Eles confiaram na palavra. Eles não se desviaram do caminho. Josué estava entre aqueles que quando Moisés desceu do monte, ele não estava na farra. Ele não se envolveu com aquilo ali. Ele esperou. Escute, isso é para a sua vida, meu irmão, é para a nossa vida. O caminho de Deus nem sempre vai ser fácil. O caminho de Deus vai nos testar. O caminho de Deus vai nos provar. Mas muito pior na nossa vida é a gente se desviar desse caminho. Quem se desvia do caminho do Senhor fica sem a promessa. Se acaba no deserto. Se perde. Se corrompe. O mundo está aí oferecendo. Nada, bora. Deixa isso para lá. O que é que tem? Eu não estou fazendo nada. Não é assim que diz a música? Bobagem isso, meu irmão. Nada. De hoje que eu vejo você na igreja, parece que nada acontece. Olha o que está acontecendo na minha vida. Eu estou prosperando, meu irmão. Nesses esquemas aqui. Ora, não tem nada demais não. Deus entende. Deus entende. Ô irmãos, olha o engano aí de novo. Se eu me esforço pela palavra, a palavra vai me mostrar que o único caminho que conduz à verdade e à vida é Jesus. Se eu procuro conhecer a palavra, lá no Salmo 34 vai dizer o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas elas. Lá também vai dizer que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e aqueles que têm um espírito contrito. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 119: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. É pela palavra que eu tenho que ser guiado, e é na palavra que eu permaneço, é na palavra que na direção de Deus é o caminho. Eu vou falar, muita coisa vai se levantar, vai tentar desviar você, muito engano, muito erro, muitos caminhos vão se apresentar para que você se afaste. Mas a promessa de Deus só vem para quem permanece. Apocalipse diz: ao que permanecer, darei a coroa da vida. Ao que permanecer. O caminho é complicado. No próprio devocional, uma das ilustrações estava falando sobre isso. O homem chega diante de um caminho que tem ali 2 caminhos para ele escolher. Um todo difícil, cheio de mato, complicado. O outro todo pavimentado, bonito. Ele disse: para onde é que eu vou agora? Eu vou por aquele que foi menos acessado. Eu vou por aqui. Porque eu me lembro que a palavra vai dizer que a porta que leva para a perdição, ela é larga.
E muitos são os que vão passar por ela. Como eu não faço parte desses muitos, eu vou pela porta estreita, que a palavra de Deus diz que a porta estreita é a porta que me conduz à salvação, à vida. Demore o tempo que demorar, porque eu sei que tudo vai acontecer no tempo do Senhor. Se eu conheço a palavra, eu não vou viver o engano de um caminho errado. Por isso eu vou permanecer na palavra. E eu permaneço nessa palavra porque eu confio que ela vai se cumprir na minha vida. E ela vai se cumprir na sua vida. Permaneça, meu irmão. Permaneça, minha irmã. Esse ano foi o ano que Deus deu um sacode na igreja. Sacudiu, irmão. Sacudiu. O que teve de gente que se afastou, que tirou férias. Só permaneceram aqueles que tinham que permanecer. Porque a pandemia pode ter sido a deixa, é agora. Pense numa coisa boa, assistir pelo YouTube. Né? E agora que entra comercial. Ai, fui. Né? Aí vai ver outra coisa. Eita! Que hora é essa? 8h30. Eita, já acabou o culto. Ai. Eu estava vendo a live de Zezé de Camargo e Luciano. Me esqueci do culto, Fabiano. Mas Deus sabe todas as coisas. Não é assim, irmão? Ah, hoje já está podendo ir para a igreja, é? Eu vou agendar. Deixa eu ver. Não, eita. Não, depois eu... Não, está aqui, depois eu vejo isso. O diabo quis mostrar que igreja não é essencial, né? Tem gente que acha, né? Tem gente que acreditou nisso, viu? Sabe a história do bezerro? Ela continua se repetindo. Do ídolo, né? Que vai corrompendo. Mas louvado seja Deus por você. Louvado seja Deus por você aí na sua casa. Que eu sei que você, se você está aí me acompanhando, é porque você não poderia estar aqui ainda, mas está aí fiel na sua casa. Eu sei que tem muita gente que gostaria de estar aqui, não tem, graças a Deus por essa ferramenta aqui. Está nos acompanhando, que não perde uma palavra. Mas eu sei que também tem muita gente que aproveitou esse tempo e relaxou. Foi para farra. Mas nós não. Porque nós entendemos que Deus preparou um caminho lindo para nós. E que o melhor lugar para estar é nesse caminho. É permanecer nesse caminho. Conduzindo por Ele, sendo conduzido por Ele, sendo tratado por Ele. Em nome de Jesus. E fica com Deus. Não sai debaixo da direção de Deus, não. Não sai do caminho de Deus, não. Quem quiser que vá. Não importa, como diz o louvor, o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Eu quero é o Senhor. O mundo pode ser muito sedutor, mas eu já fui comprado por um preço muito alto. O sangue de Jesus me comprou e me resgatou para me tirar do pecado e me conduzir pelo caminho da salvação. E desse caminho eu não posso me desviar. Eu tenho que permanecer. Tem promessa de Deus para a minha vida? Eu creio. E eu vou aguardar. Na hora certa vai cumprir. Não vou me desesperar. Tem gente fazendo coisa errada dizendo que está certa? Eu estou com a palavra. Tudo vai passar pela palavra. Porque eu confio nessa palavra. Quem confia na palavra, os que confiam no Senhor, são como os montes, que não, mas, amém. Amém?
Amém. Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor.